reflexão desse livro tão maravilhoso, o Evangelho segundo Mateus. Mateus é dom de Deus. Domingo nós falamos sobre a cura de um leproso, e hoje nós iremos falar sobre a cura do criado de um centurião, que é a fé que agrada a Deus. Este homem era um homem cheio de fé. E nós estaremos lendo capítulo 8, verso 5 até o verso 13, para a nossa edificação. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Pai bendito, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor, por essa passagem que fala ao nosso coração sobre a fé, que é um dom de Deus, e é o Senhor mesmo que nos dá fé, é o Senhor que nutre a nossa fé, e que o Senhor possa encher o coração de cada um que veio aqui nessa noite de fé, na tua providência, na tua palavra, nas tuas verdades, nas tuas promessas. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, e que o teu Santo Espírito, que inspirou esse texto, ó Deus, possa iluminar as nossas mentes, para que possamos entendê-lo, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Todos nós gostamos de elogios, avaliação positiva, incentivo, elogio no lar, elogio na igreja, na empresa, no trabalho que você faz. Quando alguém te elogia, isso pode servir como um incentivo para que você continue fazendo o que você vem fazendo com perfeição e, sobretudo, para a glória de Deus. Agora imagine o que seria um elogio vindo do próprio Senhor Jesus. Um elogio dado pelo próprio Senhor Jesus. No texto lido, um homem teve a sua fé elogiada por Jesus, como uma fé tão grande, pura, tão intensa, como não havia sido encontrada em Israel. Jesus disse: jamais vi fé como esta. O próprio Senhor Jesus elogiou a fé desse centurião, dizendo que não achou uma fé como esta em Israel. E este homem era um soldado, um centurião. Ele não era um judeu, ele era um romano. Era um oficial do exército romano que controlava 100 soldados. Por isso ele é chamado de centurião. Um homem que poderia ter deixado que muitos obstáculos se colocassem entre ele e Cristo. Como, por exemplo, o orgulho, a pompa. Eu sou um centurião, um homem que tenho soldados às minhas ordens. A dúvida, duvidar da pessoa de Jesus. O dinheiro, a fama, o idioma, a distância, o tempo, a autossuficiência, o poder, a etnia. Não, eu não sou
judeu, eu sou romano, eu sou gentio. No entanto, ele não permitiu que tais barreiras bloqueassem a sua aproximação de Jesus. Este oficial se aproximou de Jesus quando Jesus chegou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade localizada na costa noroeste do mar da Galileia, um mar também chamado Mar de Tiberíades. Era a maior das muitas cidades pesqueiras ao redor deste lago. E este é um grande lago, um lago salgado. E Cafarnaum era onde Jesus passou a viver e morar. Cafarnaum se tornou o quartel-general do ministério de Jesus. E esse centurião se aproximou implorando, suplicando a cura de Jesus em prol do seu servo, em prol do seu criado. Ele chega diante de Jesus dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A cama para descansar e dormir é muito bom, mas para ficar doente não presta. Ninguém gosta de ficar no leito do hospital. Ninguém gosta de ficar acamado com febre. E este homem estava acamado, paralisado e com muitas dores. E nós podemos ver que esse centurião chega dizendo: Senhor, Senhor Jesus. Ele reconhece a soberania de Cristo, o senhorio de Cristo. Ele o chamou de Senhor. Ele implorou o favor de Cristo pelo seu criado, que estava de cama, paralisado, incapaz para o trabalho e com dores terríveis. Era um criado ainda jovem. E ele então demonstrou profundo amor e cuidado, né, por seu criado. E ele não buscou ajuda por seu criado a bruxas, a feiticeiros, a curandeiros, mas ele buscou a Cristo. Ele não foi no templo que tinha mais de esculturas ou num centro de macumbaria, não, ele buscou a Cristo. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha que promessa tão maravilhosa do Senhor do céu e da terra, dizendo: eu irei curá-lo. O oficial romano respondeu: não, Senhor, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. O centurião se sentiu indigno de tamanha honra e rogou que Jesus o curasse à distância. Ele não se sentiu digno de ter Jesus dentro da sua casa. E ele diz: basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Apenas uma palavra, Senhor. Manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu também estou debaixo de autoridade, de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Eu digo para um: vá lá, e ele vai. Eu digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Mas ele entendeu que mesmo com a sua pompa, com a sua autoridade, ele estava sendo um servo subalterno, ou seja, a sua autoridade diante de Jesus era pequena. Embora nascido gentio, um pagão, esse centurião, ele creu. Enquanto o povo de Israel estava espiritualmente cego, incrédulo, porque Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. A respeito dele, Jesus proferiu uma palavra de elogio, dizendo: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. A fé, meus irmãos, é dom de Deus. É o Senhor que coloca a fé no nosso coração. E nós podemos perceber que este homem tinha fé. Uma fé que não foi encontrada nem mesmo em Israel. E Jesus então usou esta fé notável como evidência de que o divino plano da redenção incluiria não apenas os crentes de Israel, mas também dentre os gentios, dentre as nações, dentre outros povos. Eles encontrariam lugares à mesa com
Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino seriam lançados para longe, caso permanecessem na incredulidade. E nós podemos perceber que a salvação é para todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus por meio da fé pessoal, uma fé viva. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, meus irmãos, em primeiro lugar, deposita a sua esperança somente em Cristo. Veja bem que esse centurião recorreu a Cristo para que o seu criado fosse curado. Ele se apresentou diante de Jesus implorando o seu favor. Ele disse: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E ele chamou Jesus de Senhor. E Jesus é o Senhor do céu, da terra, dos mares, e o Senhor da história. Jesus é fonte de vida, de saúde, de restauração e, sobretudo, de redenção. Não há outro Salvador, não há outro libertador, não há outro Messias. A fé que agrada a Deus tem Cristo como fundamento, só Cristo. A fé que agrada a Deus não é fé na fé. A fé que agrada a Deus não é fé nas imagens, porque a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. A fé que agrada a Deus não é a fé em Buda, não é a fé em Maria como corredentora. A fé que agrada a Deus é uma fé salvadora. E a fé salvadora é confiar somente em Cristo para a vida eterna. A fé que agrada a Deus tem Cristo como o objeto da fé. Cristo é o fundamento da nossa fé. E esse centurião, ele não buscou em outra fonte. Ele não recorreu a outros deuses. Ele recorreu a Cristo. Ele foi na pessoa certa. E ele teve Cristo como fundamento da sua fé. E ele implorou o favor de Jesus, para que Jesus curasse o seu criado, curasse o seu servo. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, a fé que agrada a Deus tem compreensão da nossa total indignidade. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Que promessa maravilhosa, que graça inefável, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. O centurião não disse assim: meu criado não é digno que entres em seu quarto. Ele não disse isso. Ele diz: eu não sou digno que entres em minha casa. Em outras palavras, eu não mereço nada. Eu não sou digno das bênçãos do Senhor. Esse homem reconheceu a sua indignidade diante de Deus. E Jesus, meus irmãos, não hesitou em ir à casa do centurião romano, mas o centurião hesitou em receber Jesus debaixo do seu teto. Além do mais, os gentios eram considerados como cachorros diante dos judeus. Os judeus, se eles entrassem na casa dos gentios, eles estavam contaminados. E ele sabia que entrar na casa de um gentio era visto como uma contaminação pelos judeus. E a expressão eu não sou digno revela o reconhecimento de que tudo o que somos e temos é pela graça de Deus. Deus recebe nosso culto, meus irmãos, é pela graça. Não porque somos bons, porque somos intelectuais, porque somos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não, é graça. Deus nos recebe na sua presença, é pela sua graça. É pela sua graça. E aqui nós podemos perceber o seguinte, que a fé que agrada a Deus tem a compreensão da nossa total indignidade. E é por isso que nós devemos saber que nós não merecemos nada. Tudo que temos é pela graça de Deus. Mas a fé que agrada a Deus, meus irmãos, está afirmada em sua palavra. Veja o que este homem diz: mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado.
Em outras palavras, basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Jesus poderia curá-lo à distância. O poder de Jesus não tem limites. A proximidade e a distância para Jesus são a mesma coisa, são iguais. Ao mesmo tempo que Cristo está aqui, Ele está também em qualquer lugar. É por isso que Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque Ele é Deus. A Bíblia diz o seguinte: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? E o centurião entendeu que basta uma palavra sua, não preciso de mais nada, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Meus irmãos, nós não precisamos de experiências sensitivas. Algumas pessoas estão falando: não, se Deus, abriu o mar, eu creio. Se descer um anjo aqui agora, eu creio. Não, meus irmãos, Deus já manifestou a sua glória. Deus já se revelou a Moisés e nos deu a revelação da Torá, os 5 livros da lei. Deus já nos deu a revelação através dos profetas. Deus já enviou anjos para trazer a revelação. Deus falou com Moisés face a face. Deus enviou os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Deus já enviou também o seu próprio Filho, que se encarnou, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. E Jesus já morreu na cruz, já foi sepultado, já ressuscitou dentre os mortos no 3º dia, já foi assunto aos céus, como o homem está à direita de Deus Pai, não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo para habitar em nós, levantou os apóstolos para escrever o Novo Testamento, e hoje a Bíblia está completa. Nós não precisamos mais de experiências além daquilo que já nos foi revelado. Basta as promessas da tua palavra. E Jesus disse o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segundo Sproul, nós desfrutaremos da presença imediata de Deus por toda a eternidade. Quando Deus vai manifestar a sua presença na glória eterna, no novo céu, na nova terra. Mas por agora, nós devemos viver pela sua palavra. Sem inventar a roda, sem trazer outras revelações, porque se alguém trouxer outra revelação que vai além desta que está escrita, diz o apóstolo Paulo, seja anátema. Mesmo se um anjo descer do céu e trouxer outra revelação, seja anátema. O centurião, meus irmãos, usando a sua própria autoridade como ilustração, o centurião expressou absoluta confiança de que Jesus tinha autoridade completa para fazer o que quisesse. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. A autoridade de Cristo era a autoridade de Deus, e a sua palavra era eficaz, porque era a palavra de Deus. E Jesus diz o seguinte: olha, todo aquele que é de Deus, ouve as minhas palavras. Ouve a palavra de Deus. Não é necessário ver milagres para crer, e sim crer para ver milagres. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tudo que necessitamos hoje para crer é a palavra de Deus, e ela está sempre à nossa disposição, ao alcance de todos. Basta uma palavra sua. Porque a nossa fé, meus irmãos, está firmada na palavra de Jesus, na revelação de Jesus, naquilo que Cristo disse. Mas a fé que agrada a Deus, meus irmãos, será recompensada. Veja o que diz o texto. Versículo final aí, versículo 9
10 e 11. Abra sua Bíblia nesse texto aí. Veja o que está em Mateus capítulo 8. E nós estaremos lendo esses versículos. Veja o que diz o texto. A partir do versículo 10. Diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Vejam bem que muitos virão do Oriente e do Ocidente, isto é, de todas as partes, desfrutando das bênçãos da salvação com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor prometeu a Abraão e prometeu também aos patriarcas, aos demais patriarcas, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor disse também em Gênesis 28, 14, a Jacó: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha a promessa de Deus. A promessa não era só para os judeus, mas para todos aqueles que crescem em Cristo, o Filho da promessa. Paulo diz o seguinte: se sois de Cristo, e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Gálatas 3, 29. Abraão é o pai de todos os crentes, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão viveu na fé do Cristo que viria, o seu descendente, o descendente perfeito, o nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, que iria se encarnar, iria habitar entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A grande fé do centurião prefigurava a fé salvadora que seria encontrada entre as nações, quando o evangelho da salvação se propagasse de Jerusalém a Judeia, da Judeia a Samaria, e de Samaria até os confins da terra. Não é isso que Jesus disse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Evangelho de Mateus contém um amplo propósito missionário. E quando nós vemos a conclusão do Evangelho de Mateus, o Senhor disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. E esse centurião se tornou um discípulo de Jesus, porque ele reconheceu o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo. Ele reconheceu Cristo como seu Salvador. Por outro lado, meus irmãos, os filhos do reino, isto é, os judeus, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, uma vez que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A descendência de pais piedosos não faz uma pessoa entrar no reino de Deus. O filho do crente pode ser crentinho, pode ser, se ele nascer de novo. Mas o filho do crente que não nasceu de novo, não quer dizer que ele por si só vai ser crente. Se ele não nascer de novo, ele precisa da graça de Jesus. Porque filho de crente não é cretino, ele pode ser cretino às vezes, e ele precisa de Jesus, ele precisa da graça de Jesus. A salvação é pela fé em Cristo.
Não é porque ele nasceu num berço evangélico. Não é porque ele nasceu no contexto cristão que ele vai ser crente. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa aceitar o Cristo dos seus pais, dos pais piedosos. De igual forma, o judeu também, ele precisa de Jesus. Ele precisa do descendente da mulher. Ele precisa do Cristo que se encarnou, que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, porque salvação é pela fé em Cristo. Mas o inferno, meus irmãos, será um lugar de choro e ranger de dentes. Mas não é aquele choro aqui que a pessoa sofreu uma tragédia, um acidente, está machucado ou está enfermo, mas um choro inconsolável, interminável, de sofrimento eterno. Um lugar que não tem mais perdão, não tem mais graça, não tem mais a porta da salvação, não tem mais oportunidade de perdão. Um lugar de ranger de dentes, que nunca terá fim, um desespero total. Segundo Spurgeon, o centurião vem do campo até Cristo, e o israelita vai da sinagoga para o inferno. A prostituta se curva aos pés de Jesus em arrependimento, enquanto o fariseu hipócrita rejeita a grande salvação. Quem rejeita Jesus, meus irmãos, está rejeitando o Salvador, o Redentor, a fonte da vida. Em resposta à fé do homem, Jesus simplesmente afirmou: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. A fé honra Jesus, Jesus honra a fé. Agora, o criado está curado. Não está mais confinado em uma cama, paralisado, com dores terríveis. Jesus o curou. Meus irmãos, nós habitamos num mundo enfermo, num mundo cansado, num mundo paralisado, que carece do toque especial de Jesus. Só Jesus, para tirar as pessoas da sua dor, da alma, a dor no corpo, só Ele pode dar saúde à nossa vida. E é por isso que nós devemos fazer como esse centurião fez: implorar diante de Jesus por aqueles que sofrem, pelas famílias que estão abatidas, enfermas, destruídas, com muitas dores, que possamos interceder para que o Senhor Jesus, com o toque da sua graça, possa trazer alívio às dores, alívio ao corpo, mas sobretudo o alívio da alma. Porque Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Louvando a Deus pelas bênçãos recebidas. O centurião suplicou a bênção da cura, e o seu criado foi curado. E esse rapaz era uma pessoa derrotada, acamada, debilitada, incapaz, e com dores terríveis. Muitas vezes nós pedimos e recebemos, mas esquecemos de agradecer. Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Exalte a Deus pelos seus feitos. A igreja é intercessora. Ela ora pelos enfermos, pelos paralíticos, pelos oprimidos, pelos endemoniados, pelos aflitos, pelos quebrados pela vida. E nós devemos estar intercedendo. Deus tem ouvido o clamor do seu povo. E por isso, nós não podemos deixar de agradecer. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a nossa oração, nem aparta de nós a sua graça. Esse centurião implorou o favor de Jesus, e Jesus o atendeu. Muitas vezes nós temos também orado, suplicado, e temos buscado a face do Senhor, e Deus tem ouvido os nossos clamores. Por isso nós devemos louvar a Deus pelas bênçãos recebidas, pelos seus feitos, na nossa história, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, que possamos bendizer ao Senhor. Como viveremos? Em segundo lugar, confiando somente em Cristo para a nossa salvação.
O centurião não se aproximou de Jesus confiando em seus méritos. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com a palavra e o meu rapaz será curado. Meus irmãos, nós não temos mérito próprio. Tudo é pela graça de Deus. Nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Só Cristo pode salvar o pecador. A fé que agrada a Deus deposita a sua esperança em Cristo. Deposita toda a sua confiança em Cristo. Basta uma palavra de Jesus. Basta uma palavra de Jesus. Nós não confiamos em amuletos, o pé de coelho, a fita do Senhor do Bonfim, o trevo de 4 pontas, a rosa ungida, o sal grosso, o manto vermelho de Jesus, a água ungida do Rio Jordão. Nós não precisamos desses amuletos. Nós não precisamos dessas crendices, dessas superstições. Basta uma palavra sua e o meu servo será curado. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos confiar no Senhor Jesus e depositar nossa esperança nele, porque a fé que agrada a Deus deposita a sua esperança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?